Olá, meu nome é Bruno, eu sou do Grupo 28 Oeste e hoje eu vou apresentar para vocês o nosso projeto referente às tecnologias da IBM abordada no curso. E o nosso projeto, nós criamos uma empresa chamada BEC, que trata de tecnologia inteligente, e o nosso projeto é o monitoramento de temperatura e perfil de consumo por reconhecimento facial. Nós vamos abordar 3 temas. Os 3 temas abordados nesse projeto vão ser Cloud Computer, Ciências de Dados e Inteligência Artificial. Vamos lá, Cloud Computer. A Cloud Computer foi uma tecnologia que ela foi criada para quê? Para armazenar dados. Então você armazena dados na nuvem, você elimina o uso de servidores, o uso daquela infraestrutura que você utiliza nas empresas com suítes, servidores, computadores, toda a parte cabeada de rede, e você joga isso para a nuvem. Isso fez o quê? Isso fez com que você reduzisse e trouxesse bastante benefícios para o projeto, né? Seja para um projeto inicial, que você não gasta tanto, seja para um projeto que você precisa expandir, porque conforme você aumenta a sua demanda, você contrata mais espaço, armazena mais, e isso trouxe inúmeras vantagens, né? Então, no mercado, empresas de tecnologias como a IBM, a Microsoft, a Amazon, elas criaram, desenvolveram a Cloud Computer, e dentro dela você tem softwares que você utiliza para fazer outros tipos de análise de dados, né? Então isso tem ajudado bastante. E vale ressaltar que numa época de pandemia, por exemplo, você consegue eliminar espaço físico e otimizar isso, né? Porque você pode trabalhar remotamente sem precisar de estar efetivamente no local. Posso ter máquinas virtuais, por exemplo, onde eu e outras pessoas do projeto trabalhem em conjunto, né? Inteligência artificial. Então, assim, inteligência artificial ela é usada desde a Revolução Industrial, mas hoje a abordagem ela tem sido maior, porque com um alto nível de processamento e velocidade, né, de processamento computacional, você consegue processar muitos dados em tempo real praticamente. Então, hoje é utilizado com mais frequência e com muitas outras tipos de tecnologia. Você tinha antigamente o quê? Você tinha antigamente uma situação que era necessário, muito conceitual, muito teórica. Eu fiz o mestrado na área de processamento, então você tinha muita coisas teóricas, mas não tinha coisas práticas. E as empresas de tecnologia, como a IBM, aquelas que eu citei anteriormente, elas trouxeram para o mercado soluções mais práticas, que você não precisa saber tanta teoria, mas que você consiga utilizá-la com os softwares que ela fornece para você, que é o caso da IBM. Próximo slide. Ciências de dados. Tudo está relacionado. Então, assim como você tem a cloud e você tem inteligência artificial, você precisa de uma quantidade enorme de dados para isso. E a ciência de dados é a abordagem que cuida disso. Ela utiliza todos esses dados e, através desse armazenamento de dados, desse processamento de dados, ele te traz estimativa, que seria o valor presente. Pega esses dados e analisa, eu te dou uma estimativa de valor presente. Ele te prevê o futuro com a predição. Então, através de técnicas de inteligência artificial, com esses dados, ele te dá essas situações e, além disso, tem outras coisas. Ele segmenta os dados, estrutura. Tudo isso está abordado na ciência de dados, né? Então, com base nisso, a gente trouxe para o nosso projeto esses 3 temas que, apesar de ser 3 temas diferentes, eles estão juntos. E a gente conseguiu trazer isso para a nossa abordagem, né? Então, para o nosso projeto, a gente viu que realmente seria necessário esses 3 temas para acrescentar, né? Então, trazendo de novo a Cloud Computer para o nosso projeto, a gente conseguiu ver vários benefícios. A gente, de fato, isso é algo que eu queria ressaltar, o nosso grupo, ele não simplesmente fez o projeto de forma hipotética. A gente criou realmente na cloud da IBM o software, o projeto mesmo de monitoramento de temperatura e começamos a simular algumas situações. Então, criamos a cloud, os dados lá e conseguimos ver os benefícios que a gente poderia ter. Que é o quê? Flexibilidade, eficiência e financeiro.
que é todas aquelas situações que foram ditas anteriormente. A flexibilidade de várias pessoas trabalharem no projeto de forma independente, não precisar estar num espaço físico único, a eficiência disso, que isso vai trazer para você, e a parte financeira também, porque você economiza. A gente vai ver lá na frente que situações como servidores, suítes, infraestrutura, aluguel de um local físico, né? Você economiza tendo uma cloud. E conforme a sua demanda vai aumentando, o custo vai aumentar, mas se está aumentando a demanda é porque, teoricamente, a gente está lucrando. Então, essa é a grande sacada da cloud e a vantagem. E esse é o primeiro software que a gente usou também da própria IBM, né? O segundo passo é a inteligência artificial. A inteligência artificial a gente de fato utilizou no nosso projeto. Então, nós criamos o projeto na cloud, usamos 2 softwares, né? O primeiro dele é o Watson Visual Recognition. Então, ele trabalha com reconhecimento de imagem. Então, a gente criou o projeto. Se vocês olharem aqui, a gente criou o perfil de consumo de temperatura, que é o projeto nosso. Criamos as classes. Então, o nosso projeto ele vai identificar o perfil de consumo e ele vai colocar para cada classe de homem, de idade, o tipo do que a pessoa gosta. E a gente mexeu com programação também. Vimos que você consegue modificar as classes, treinando cada uma delas, e conforme a imagem ela for captada e armazenada na cloud, através do software, ele vai identificar qual classe que ele pertence. Aqui é a mesma coisa, mostrando que o treinamento do software por classe, e usamos o Watson Machine Learning, que é para treinar a nossa rede, usando redes neurais, inclusive. E a ciência de dados está embutida nisso, né? Seja com a cloud, seja com a inteligência artificial, porque a partir dela, ela que vai sumarizar, ela que vai identificar os dados e falar, são dados de imagem, são dados brutos, vai escolher o software que vão ser usado, ele classifica esses dados, vão falar a que classe que ela pertence, e dentro disso a gente tem a estimativa e predição. Então você imagina assim, a estimativa, que é o valor presente, ele vai sugerir para o cliente promoções de acordo com os dados dele, né? Sem contar um valor futuro de predição. Então ele vai poder falar para o lojista, altera a promoção, faça novas tomadas de decisões para que o seu negócio consiga ter mais lucrativo, seja mais lucrativo, tenha mais outros benefícios, né? Então tudo isso quem faz é a ciência de dados. Então dá para ver na análise financeira, a gente teve uma economia de R$35 mil no projeto, utilizando desde o início do projeto Canvas. Na parte só do desenvolvimento de software, nós estimamos 51.200, e com a utilização dos recursos da IBM, no projeto inicial, já uma economia de R$35 mil. Com tudo isso, está aqui nosso roadmap. Então, a gente acredita que com as abordagens que a gente aprendeu da IBM e a utilização deles, nós vamos ter em dezembro um software para apresentar, com um teste de aquisição de imagem, uma reunião com stakeholders, para eles poderem fazer as alterações no projeto, que em janeiro a gente vai fazer essas alterações e entregar uma versão comercial para o cliente, e após isso, em fevereiro, já há uma prospecção de novos clientes. Esse é o nosso objetivo. E com isso, nós chegamos ao final. Eu agradeço a oportunidade à Univesp, aos tutores e também à IBM por nos fornecer conhecimento, respaldo e também o suporte necessário para a apresentação desse projeto. Muito obrigado.